Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudar a todos vocês nessa segunda-feira com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma semana e queremos começá-la da melhor forma possível, que é estudando a palavra de Deus. Nós estamos aí fazendo um estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada e já estamos no segundo grupo de livros do Antigo Testamento, que são os livros históricos, que começa no livro de Josué e vai até o livro de Esther. E hoje nós queremos estar falando acerca do primeiro livro das Crônicas. Queremos transmitir para você algumas informações, por mais básicas que elas possam ser, sucintas, informações prévias, como eu tenho dito, né? Mas vão muito facilitar a tua vida, vai lhe auxiliar quando você ler, quando você se propor a ler, a estudar este livro. Tendo essas informações prévias, você terá condições de se contextualizar melhor, você terá condições de compreender com mais excelência quando você assim for fazer leitura e estudo deste livro. Amém? Então, eu vou estar lendo aqui informações então importantes sobre o livro de 1 Crônicas, certo? E também estaremos tecendo alguns comentários. Quero fazer aqui um vídeo, né, curto, não extenso, porque a gente sabe que na correria do dia a dia fica bem difícil para os irmãos assistirem vídeos longos. Então vamos procurar ser o mais breves possível, tá? Então eu te convido, vem comigo por gentileza. O autor do livro de 1 Crônicas, segundo a tradição judaica, foi Esdras, tá? Então Esdras, segundo a tradição judaica. Pois bem, o propósito pelo qual foi escrito o livro de 1 Crônicas: unificar o povo de Deus, traçar a linha davídica e ensinar que a adoração genuína deve ser o centro da vida individual e nacional, tá? Então eis aí o propósito. Destinatário, para quem foi escrito o livro de 1 Crônicas, foi para todo o Israel, né? Todo o Israel, sobretudo o Reino do Sul, sobretudo Judá, tá? Data de inscrição, né, do livro de 1 Crônicas. Aproximadamente, o livro de 1 Crônicas foi escrito aproximadamente no ano 430 a.C., tá? Ou seja, depois do cativeiro de Judá na Babilônia, né? Quando eles começaram então a regressar do cativeiro. Então foi escrito aproximadamente no ano 430 a.C. e vai registrar eventos que ocorreram entre os anos 1000 e o ano 960 a.C., ou seja, né, no período, sobretudo, do reinado de Davi e também de Salomão, tá? O panorama. 1 Crônicas é paralelo no livro de 2 Samuel, tá? Então é interessante ler, estudar esses dois livros um após o outro, né? Porque são paralelos. E serve de comentário sobre ele. Então 1 Crônicas é paralelo e serve de comentário para o livro de 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, tá? Continuando aqui. Ele foi escrito, né, o primeiro livro das Crônicas, ele foi escrito depois do exílio, de um ponto de vista sacerdotal, como a gente já havia mencionado. Então, este livro foi escrito depois do exílio dos judeus na Babilônia, depois do cativeiro, e foi escrito sob o ponto de vista sacerdotal. Afinal de contas, melhor dizendo, Esdras, ele fora um sacerdote, tá? O escritor do livro de 1 Crônicas, tá? 1 Crônicas enfatiza a história religiosa de Judá e Israel. Então, eis aí o panorama do livro de 1 Crônicas. O versículo-chave no livro de 1 Crônicas está no capítulo 14, versículo 2, que diz assim:
E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do povo de Israel. Amém? Então, esse é o versículo chave do livro. Pessoas chave do livro de 1 Crônicas são elas, Davi e Salomão. Tá? O rei Davi e o seu filho, o seu sucessor, o rei Salomão. Agora, lugares chave no primeiro livro das Crônicas. São estes os lugares chave: Hebrom, Jerusalém e o templo, certo? O livro vai nos relatar acerca do desejo de Davi, do rei Davi, de construir uma casa, um templo para Deus, né? E Deus, ele vai negar este anseio, esse desejo, esse pedido de Davi. Mas Deus, devido a Davi ser um homem que havia derramado muito sangue, né? A gente sabia que Davi, além de rei, ele fora um grande guerreiro e participou de muitas guerras, e como consequência disso ele derramou muito sangue. Então Deus vai dizer não para ele. Mas Deus, como é um Deus de amor, de compaixão, de misericórdia, ele não vai frustrar totalmente a Davi, não. Ele vai permitir que Davi providencie todo o preparo, toda a fase de preparação, para que então o seu filho Salomão, que reinaria num tempo de paz, viesse então a construir uma casa para Deus, um templo para Deus. Amém? Pois bem, vamos então agora ao esboço, né? O esboço do primeiro livro das Crônicas. O primeiro livro das Crônicas é dividido basicamente em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 9 e versículo 44. Tá? E traz como título As Genealogias de Israel. Então nessa parte aqui nós teremos de forma, né, bastante intensa, longa, uma rígida, vasta e, você aqui redundante, né, longa genealogia do povo de Israel, começando desde Adão e vindo, né, até aí as 12 tribos de Israel. Vai citar muitos dos personagens citados nessa genealogia. Muitos desses personagens são conhecidos nossos do relato bíblico, certo? Os seus feitos, as suas virtudes, os seus defeitos. Porém, muitos outros nós desconhecemos. Muitos dos personagens aqui descritos nessa longa genealogia, boa parte deles, se não a maioria, nós desconhecemos. Porém, Deus conhece um por um. Ou seja, o que isso também quer dizer para mim e para você? Que talvez eu e você sejamos pessoas, possivelmente a maioria de nós, sejamos pessoas anônimas para a história da humanidade, para a mídia, enfim, para a sociedade. Mas Deus, ele conhece 100% cada um dos seus servos, cada uma das suas servas. Deus me conhece, Deus conhece você, ainda que nós possamos ser pessoas anônimas para a mídia, para a sociedade. Mas a verdade é que Deus, ele conhece a cada um de nós. Amém? Os assuntos principais nessa primeira parte do esboço, né, do livro aqui de 1 Crônicas são elas: a linhagem da nação de Israel, certo? As tribos de Israel, os que retornaram do exílio na Babilônia. Também vai listar nessa genealogia, vai listar também uma lista daquelas pessoas que retornaram do exílio na Babilônia. Agora a segunda parte, a segunda parte do primeiro livro das Crônicas, a segunda divisão, ela vai do capítulo 10, versículo 1
até o capítulo 29 e versículo 30, e traz como título o reinado de Davi. Então, o próprio título já nos deixa claro aqui que essa segunda parte do livro de 1 Crônicas vai tratar sobretudo de forma intensa, certo, acerca do reinado de Davi. Sobretudo, né, as suas qualidades, suas virtudes, as suas vitórias, tá? E alguns assuntos aqui abordados são eles: Davi torna-se rei sobre todo o Israel, Davi traz a arca para Jerusalém, as proezas militares de Davi, a preparação de Davi para a construção do templo. Como nós falamos antes, Davi ele não construiu o templo, porém Deus o permitiu que ele fizesse, né, toda aquela parte de preparação para que depois então o seu filho Salomão viesse a levantar, a construir o templo em Jerusalém, uma casa para Deus, para que o Santo de Israel viesse ali a habitar, viesse ali a ser adorado, a ser cultuado, os sacrifícios, as ofertas viessem então a serem ofertadas, sacrificadas para Deus no templo em Jerusalém. Amém? Meus irmãos, Deus ele inspirou, certo? Ele inspirou Esdras, provavelmente Esdras, né, escritor do primeiro livro das Crônicas, a escrever este livro depois que eles regressaram do cativeiro na Babilônia, para que fosse mais um registro, para que o povo não esquecesse o seu Deus, não esquecesse a sua história, o seu legado, tudo sobre a vida de Israel, tanto no sentido espiritual como também no sentido nacional, como povo, certo? Como, aleluia, o povo separado para Deus, os seus antepassados e assim por diante. Um povo que não tem história, né, está fadado a não ter um futuro, né? Ou seja, um povo sem passado está fadado a não ter um futuro. Amém? Então, nós aprendemos através deste livro, meus irmãos, que é importante nós sempre guardarmos na nossa memória, nos nossos corações, certo? Os feitos destes homens e mulheres de Deus que foram servos e servas de Deus antes de mim e de você, que viveram antes de nós e que nos deram verdadeiros e excepcionais exemplos de fé, tá bom? Também aprendemos através deste livro, o livro de 1 Crônicas, certo? A sempre relatarmos para os nossos filhos a nossa história, a história dos nossos pais, dos nossos avós, porque nós muito podemos aproveitar com isso, nós aprendemos com essas histórias e podemos ensinar os nossos filhos através dessas histórias, através das vidas dos nossos antepassados. Amém? Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família de uma forma extraordinária nesta segunda-feira. Até o dia de amanhã, querendo Deus, para que nós possamos continuar transmitindo este estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada ao seu coração. Até o dia de amanhã, em nome de Jesus. Amém.